Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos, a quem estiver assistindo esse nosso vídeo curto, mais um novo vídeo curto do GID, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, desculpem. Nessa tarde de hoje, o professor Versosa resolveu gravar um outro vídeo sobre um assunto que, infelizmente, está estourando, né, em todas as notícias ao redor do mundo, o assunto da guerra da Ucrânia, que após a pandemia que a gente já passou nos últimos 2 anos, agora temos mais esse assunto, né? E uma questão que o GID tem debatido bastante, os membros têm conversado bastante, justamente quais são os efeitos dessa guerra no direito comercial, tanto no mundo quanto no Brasil, e como que a gente pode trazer isso e tentar melhorar o aspecto jurídico dessa guerra, dos efeitos dessa guerra para dentro do nosso mundo jurídico. Então, estou aqui com o professor Haroldo Malheiros do Clerc Versosa, fundador do GID, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão tão, infelizmente, tão importante agora e esperamos que melhore nos próximos meses, dias, mas e principalmente no que se refere ao direito e ao que a gente pode pensar da guerra da Ucrânia e os efeitos no direito. Professor Versosa. Obrigado, Muriel. Sem mais delongas, essa guerra insana, ela traz consequências maléficas no plano pessoal, das nações envolvidas, do sofrimento do povo da Ucrânia e, numa bola de neve, o sofrimento que passa para muitas outras pessoas. Países estão se organizando para receber milhares e milhares de refugiados. E, do nosso ponto de vista, olhando para essa situação do lado do direito empresarial, nós podemos observar que alguns fenômenos já estão se declarando e irão se desenvolver ao longo da guerra e muito tempo depois dela, porque os efeitos serão muito duradouros. Ora, tanto no plano dos estados envolvidos, quanto no das empresas, trazendo aqui para o direito empresarial, nós estamos vendo um processo de desglobalização, usando neologismos, né? O fortalecimento de economias verticais, estatais e empresárias, a realização de acordos preferencialmente ou minilaterais, com poucas partes. E isso, então, vai afetar diversos setores do direito empresarial que nós vamos aqui abordar. Esse fenômeno da globalização, podemos marcá-lo na década de 70, quando a China entrou para o World Trade Organization. E os ganhos foram muito importantes, tanto para ela quanto para o mundo todo, porque houve a admissão de milhares de novos trabalhadores no mercado de trabalho nacional e internacional, o aumento da produtividade pelo recurso a uma mão de obra barata, mais especializada, e, do ponto de vista geral, um choque deflacionário que aumentou a taxa de crescimento dentro de um juro nominal e real que se apresentou em escala constante. Só para ter uma ideia, já daquela época para cá, já havíamos notado a migração de serviços praticados dentro dos países do Ocidente para a Índia, por exemplo, no exemplo dos empresas de call center e da contabilidade das empresas ocidentais, norte-americanas principalmente. Por quê? Boa qualidade, acesso ao inglês, por causa da sua colonização, e uma mão de obra barata. A telefonia de boa qualidade, a internet de boa qualidade, isso então se desenvolveu. Nessa onda de globalização, estratégias econômicas objetivaram acordos internacionais multilaterais,
para aproveitamento de reservas estratégicas de commodities, como petróleo e gás, hoje na crista da onda, que estão aí assombrando o mundo com a insegurança em relação a quem pode comprar por um preço razoável essas commodities. E não se percebia, nenhum profeta foi capaz de perceber que o Putin chegaria a ser o que é. Eu chamo de Putin o Pequeno, embora ele deseje ser chamado de Putin o Grande, seguindo a tradição da Rússia, infelizmente, que causaram muitos problemas para os povos daquele tempo, né? Diante de um movimento nacionalista, imperialista acerbado, mas chegou no que chegou. E o apogeu desse problema que hoje vemos foi a declaração da guerra, que eles não chamam de guerra, chamam de operação militar especial, né? Como se banana fosse chamada de abacaxi, mudando de uma coisa para outra, mas continuando com banana. Ora, esses eventos agora, eles transtornam o mundo, transtornam os interesses dos estados e as suas necessidades e, consequentemente, também os interesses das empresas privadas. Vejam o exemplo dos Estados Unidos da América, que muitos de nós pode ter sentido quando viajou para lá. Você ir a uma loja de departamento norte-americana comprar qualquer tipo de produto. Eu duvido que alguém tenha encontrado produto made in USA. Duvido. Eu nunca encontrei. Estive várias e várias vezes lá, não encontrei. Não sei onde é que a indústria americana estava fabricando produtos que se colocavam dentro das lojas de departamento. Qualidade boa, preço bom, tudo vindo lá de fora. Claro que internamente houve uma desindustrialização americana. A mão de obra estrangeira veio em larga escala, indianos, paquistaneses, de outras nações, tanto que você vai a um supermercado dos Estados Unidos, nos caixas, preenchendo as prateleiras, você não vê americanos, você vê orientais, claro. A gente os identifica pela sua roupa, por exemplo. Não é? Ora, isso quando veio a pandemia, já houve um efeito adverso com relação a essa dependência externa. Não se conseguia comprar seringa, por exemplo, e outros insumos necessários. Os sais para a fabricação dos remédios, os componentes das vacinas. Houve um problema muito sério, necessidade de um rearranjo muito rápido para que a pandemia pudesse ser objeto de um tratamento adequado. O Brasil passou por algumas dificuldades iniciais, começamos a vacinação atrasada, mas, felizmente, chegamos lá. Ora, o que essa guerra nos mostra, entre outros aspectos, é que primeiro, desnecessário nos desfazermos de parceiros perigosos, não confiáveis. Né? Alguns podem ser confiáveis hoje, mas não serão confiáveis amanhã. Quando interesses se colocam diante uns dos outros, eles podem ser complementares, economias complementares, empresas que têm complementaridade dos seus produtos, mas quando estamos diante da escassez, qual é a regra que vale? Meu pirão primeiro. Não é? Então, vai ao mercado, aquele que necessita de produtos escassos vai procurar pagar o preço que foi exigido melhor do que o seu concorrente na melhor forma possível. Então, isso desarranja todo o sistema mundial, seja no plano dos estados, que dirigem as políticas econômicas macro, como no plano das empresas, que precisam redirecionar a maneira pela qual passam a exercer a sua atividade. Além do mundo de incerteza, não é nem risco, é um mundo em que o desconhecido está diante de nós. E o direito empresarial? O que é que tem a ver com isto? Primeiro, devemos ressaltar, especialmente no Brasil, onde a estatização é muito forte, e a interligação entre Estado e empresa é muito pesada, que a iniciativa privada não dará conta sozinha das mudanças que se evidenciam necessárias.
ela dependerá de políticas públicas que os países ocidentais adotarão na defesa dos seus interesses. Por exemplo, qual é o grande dilema hoje da Alemanha, por exemplo? Dependência do fornecimento do gás da Rússia. Ou ela se coloca do lado dos países ocidentais contra essa guerra de forma efetiva, e o máximo dessa efetividade seria cortar qualquer gás adquirido da Rússia, ou ela fica numa situação delicada, de dependência. E está se percebendo que essa dependência não é boa. Se é para haver dependência, como eu disse, vamos procurar parceiros confiáveis em acordos unilaterais, porque quanto mais gente pior fica, ou acordos bilaterais onde a segurança é maior. É claro que dentro de tudo isso nós vemos um processo de desglobalização, usando um neologismo, né? Vamos procurar trazer para dentro do nosso país, para dentro das nossas empresas, o máximo possível de uma economia vertical, ou seja, da terra até o produto final chegando na mão do consumidor, o que era uma política que tinha sido fortemente abandonada. Mas hoje ela vai se tornar necessária na medida do possível. E essa economia vertical, que eu acho que vai ter uma grande força, ela se misturará com uma economia horizontal, talvez minimamente limitada, por meio de acordos entre empresas, consórcios entre empresas, grupos de empresas. Os grupos de direito são raros, mas grupos de fato de empresas, e aí vem o direito societário para dar a sua participação. E logo em seguida da minha fala, a Muriel falará de operações de M&A dentro desse processo. Já aconteceu, está acontecendo em relação à cliente dela, da qual ela não vai poder falar particularmente, mas vai falar de maneira geral. Evidentemente que nós teremos também um problema relacionado com o direito concorrencial. As empresas precisarão se fortalecer. E, para fortalecer, crescer de forma ordenada e eficiente. É claro que, de repente, o crescimento da empresa poderá resvalar em algum princípio, alguma norma do direito concorrencial. Diante de uma situação que hoje é emergencial e que poderá se tornar uma situação mais duradoura, será que o direito concorrencial está preparado para dar fortalecimento às empresas, pelo menos num determinado momento, numa determinada situação, para que elas tenham força para superar essas deficiências que surgem aqui e preencher as suas necessidades, atingindo o seu consumidor, assim, atingindo o seu cliente? Então, esse processo de desglobalização e de economia vertical, da economia horizontal mais ou menos limitada, vai certamente criar atritos com o direito concorrencial. Em acréscimo, o direito contratual empresarial será uma ferramenta importantíssima para que as empresas possam estabelecer as suas metas, celebrando contratos com os seus parceiros, na mais variada possibilidade dos contratos que existem, os nominados, criando contratos novos, contratos inominados, procurando fortalecer os seus laços, meio de garantias atreladas a esses contratos, por meio, no caso de contratos internacionais, da escolha de uma moeda de pagamento que seja geralmente aceita na comunidade internacional em geral, por exemplo, o dólar é uma delas, o euro é outra, e que não sofre, eventualmente, a influência de um terceiro que tem interesse em derrubar essa situação. Então, é por meio do contrato nacional e internacional que as empresas poderão realizar os seus objetivos. Aí se coloca outra área do direito empresarial, que é a área dos títulos de crédito, que são extremamente utilizados lá fora. Hoje em dia já não se usa aqui no Brasil a letra de câmbio internamente, foi substituída pela duplicata, mas lá fora ela funciona. Negócios internacionais em que parceiro brasileiro é parte, ela funciona. Então, esses títulos de crédito, falando do lato sensu, atingindo os recebíveis no plano nacional e internacional, serão
de grande valia para que as empresas possam chegar a realizar os seus objetivos. E aí nós teremos, eventualmente, uma penetração no direito bancário com relação a isso, com a atuação na tutela dos interesses do sistema financeiro nacional e do mercado de capitais da Comissão de Valores Imobiliários. E aí, mais uma vez, eles terão que, dentro das suas competências, atender essas necessidades, entre as quais os nossos queridos criptoativos, que eu me recuso a chamar de criptomoeda, porque não tem o custo forçado. Mas já se tem percebido uma larga utilização dos criptoativos na guerra, para fazer chegar recursos na Ucrânia, para fazer chegar bens de necessidade extrema na Ucrânia, e com contratos que estão adquirindo uma feição que eu poderia dizer de negócio jurídico indireto. O que eu li esses dias é que, para ajudar cidadãos ucranianos que haviam colocado seus imóveis dentro do sistema do Airbnb, há pessoas que estão alugando esses imóveis, pagando até por criptoativos, né, e não vão usar. Não é que eles pretendem usar, não, é para dar dinheiro para esse povo que está necessitado. Vejo uma situação de contrato indireto, acho que Ascarelli nunca pensou nisso na vida dele, né? Nem os demais autores italianos. O direito bancário, então, precisa olhar as instituições na sua segurança, né? Aí se coloca um confronto entre aquelas que foram banidas do sistema financeiro internacional e aquelas que continuam dentro dele, que precisam eventualmente ser fortalecidas para que não haja uma quebra eventualmente de cascata, e que esse sistema financeiro internacional seja eficaz para que possa haver o preenchimento dessas necessidades no plano global e no plano nacional dos países. Bom, o mercado de capitais, como mencionei, ele também será chamado a atuar, porque haverá aí a necessidade, eventualmente, de busca de recursos pelas empresas, mediante operações de lançamento de ações, de valores imobiliários, para que elas se fortaleçam com recursos de investidores, não deixando um pouco de lado ou somando com os investimentos internos das empresas e do endividamento das empresas por meio de empréstimo, porque os juros estão subindo, não é? Os juros estão subindo de forma avassaladora por aí fora. Então, numa hora dessas, se torna mais importante fazer uma emissão de ações, uma empresa que se considere segura, para trazer investidores que vão, durante o tempo de maturação desses investimentos, buscar o seu lucro no futuro. Finalmente, para não ficar muito longa a nossa conversa, terá lugar também o direito penal empresarial, porque, é claro, infelizmente, a natureza humana tem esse lado de aproveitar situações de forma oportunística para tirarem proveitos ilícitos. E nós temos, no Brasil, a antiga lei dos crimes do colarinho branco, o crime de lavagem de dinheiro, a lei 9.613, de 98, que teve a sua amplitude aumentada fundamentalmente, alargada bastante, por meio da lei 12.683, que generalizou a criminalização de condutas, não apenas do lado do direito financeiro, mas de forma geral. Ou seja, o artigo 1º da lei 9.613, com a nova redação que lhe foi dada, ele incrimina o ocultamento, a dissimulação da natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. Então, qualquer infração penal que seja utilizada com essa finalidade de ocultar ou dissimular a natureza e origem desses bens, então cai agora dentro dessa lei, com as penalidades aplicáveis. E ela precisará ser eficaz para punir essas condutas de um aproveitamento ilícito, objetivando o lucro, que muitas vezes será estratosférico.
nessas circunstâncias. Então, nós vemos essa situação dos governos e das empresas, no sentido do fortalecimento de acordos bilaterais ou unilaterais, o enxugamento desse processo de globalização, numa escala bastante intensa, e uma economia vertical, que em boa hora vai se colocar para proteger os interesses dos empresários. Uriel, é isso que eu tinha a falar rapidamente e coloco a palavra de volta para você. Obrigada, professor. Na verdade, eu estava ouvindo o que o senhor falou e eu fiquei pensando, será que talvez a alternativa da regulamentação dessa desglobalização, justamente a possibilidade, né, desse tipo de contrato novo, né, acaba sendo às vezes muito unilateral, como o senhor falou, né, um contrato de ajuda humanitária, né, é um contrato de aluguel do Airbnb, mas que na verdade vira uma ajuda humanitária, né? Será que a regulamentação desse tipo de visão jurídica mesmo, será que faria sentido? O que o senhor acha? Assim, no curto prazo, será que a solução jurídica, né, para os efeitos dessa guerra seria uma regulamentação? Olha, os estados demoram muito para se mexer, né? A celebração de um acordo internacional, ela é muito problemática, ela é cheia de passos que necessariamente são dados aos poucos. Será necessário agilizar um pouco mais isso, na medida em que eventuais governantes tenham poder, né, como presidente, por exemplo, ou primeiro-ministro, de sair na frente e celebrar algum acordo que não necessite de um longo período de maturação, de discussão, até que se torne uma lei interna, né? Mas isso está se tornando importantíssimo fazer, abreviar essa necessidade da celebração de acordos internacionais que levem à segurança. Do lado das empresas, é claro que elas são muito mais flexíveis, né? Elas vão se utilizar desses instrumentos que eu mencionei há pouco para atingir esse objetivo. É claro, a empresa busca lucro, e é necessário que ela busque lucro para sobreviver. E ela fará isso, as boas empresas farão isso dentro dos limites do direito. Sem dúvida, podendo lucrar muito, muito mesmo, mas o ambiente é de incerteza, não é nem de risco, né? Então, o lucro delas será justificado por assumir eventual prejuízo muito grande dentro de uma situação de uma economia de incerteza. Tá ótimo. Professor, muito obrigada pela aula curta. Acho que vai ajudar bastante os nossos estudantes do direito, atuantes do direito, a pensarem sobre o assunto. E vamos em breve ter, então, a parte 2, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o aspecto do M&A, né, desse caso especificamente, esses casos que eu tenho trabalhado no dia a dia do escritório. Muito obrigada, professor. Boa tarde, boa noite a quem nos assiste e obrigada pela força de sempre, pessoal. Agradeço. Tchau.